Olá, essa é uma continuação do testemunho que eu quero dar, intitulado O Dia em que Jesus me tocou. Eu falava no áudio passado sobre os missionários que fundaram aquele local, né? Havia naquele local um quadro na parede muito grande, feito em homenagem ao casal, né? Então nesse quadro tinha uma imagem, uma fotografia pintada da floresta no local onde os missionários foram mortos, porque os filhos não puderam enterrar o casal. Então aquele quadro que pintaram era uma lembrança do local, e aquele quadro ficou na mente daqueles jovens, aqueles adolescentes que cresceram com aquele pensamento: nós vamos lá e vamos levar o evangelho àqueles índios que mataram nosso pai. Era um menino e uma menina, e eles cresceram, e eles cumpriram essa palavra, essa promessa. Foram lá, levaram o evangelho. Os índios se converteram em lágrimas, e muito felizes eles ficaram, né? Então eu vou continuar o meu testemunho. Ali havia várias reuniões num auditório, e nessas reuniões eram oscilados entre os pastores, que enquanto um estava pregando, aí ele ficava uns 15 minutos pregando, e de repente vinha outro e ficava ali do lado. Aí esse que estava pregando terminava a sua mensagem de 15 a 20 minutos e apresentava um novo pastor que chegava, e um novo missionário que pregava ali. E eu adorava aquelas mensagens, que era muito boa. Tinha um ali que ele pregava de um jeito que eu nunca vi, ele pregava de um jeito que muito divertido, e eu gostava muito. Então quando a gente terminava o café, eu corria para sentar nas primeiras fileiras para ficar bem próximo. É lógico que eu nunca sentava no meio, porque eu nunca queria ser chamado para algum testemunho, para ser alguma coisa. Então eu sentava sempre ali no início da entrada, assim, na terceira cadeira. Então eu sentava entre a primeira fila e a segunda fila. Então sempre é assim: quando você vai no local, o lugar que você senta demonstra a personalidade da pessoa, né? Então conforme a gente chegava, então ia se formando aquelas patotinhas, né? Os maiores, os de 20 anos, sentavam lá no fundo. Então lá no fundo ficavam os maiores. Então um grupo sentava, o outro grupo ia sentando lá. Então depois que passou o primeiro dia, no segundo dia todo mundo ia sentar no mesmo lugar, que era como se você marcasse o seu território ali. Então eu ficava ali. Então alguns meninos reclamavam: não, poxa, muito tempo de mensagem, eu quero brincar, não quero se divertir. Mas só que eu adorava, eu gostava muito de ouvir a palavra de Deus. Eu sempre gostei, eu adorei, aquilo me deixava feliz. Então eu tomava café rapidinho, e a coisa que eu mais adorava era ouvir a palavra de Deus, né? Tinha os esportes, tinha tudo isso depois, mas eu queria mesmo era ouvir a palavra de Deus. E ouvindo assim de diversos missionários diferentes, modo de pregar diferente, era muito, muito bacana, muito legal, né? Então eu ficava observando o jeito de pregar daqueles missionários. Então ia chegando mais um missionário, ia chegando outro, e no terceiro acabava. Só que chegou num dia que eu estava muito feliz, não sei o que, mas eu estava com uma alegria muito grande no peito. Aquilo porque aquela festa todo dia, aquele almoço, aquele café, era 7 dias que a gente ficava ali em festa. Então, poxa, eu estava num momento de alegria. Mas aconteceu uma coisa estranha, uma coisa muito estranha comigo. De repente, no meu peito brotou uma alegria, mas uma alegria muito forte, que eu me perguntei: que é isso que está acontecendo comigo? Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, mas de repente explodiu uma alegria forte no meu peito. Nunca vi isso, uma alegria em cima da alegria que eu estou. O que vai acontecer de tão bom? O que aconteceu para ter brotado essa alegria muito forte? Eu já estou alegre, eu já estou feliz, eu já estou radiante,
mas eu tô sentindo no meu peito uma explosão de alegria. Caramba, nunca vi isso. Eu sentei assim no meu local, no terceiro banco, feliz, e me perguntando: que alegria é essa, caramba? Não tem nada, não tenho nenhum motivo mais forte para meter essa alegria violenta no meu peito. Então, o pastor começou a pregar. De repente, ali atrás, um alvoroço. Todo mundo começou a comentar: ele tá chegando, ele tá chegando. Os adultos, todo mundo se virou, começou a chegar. Eu virei para trás também para olhar. Que alvoroço é aquele? Quem estava chegando? De repente, eu olhei, e lá na rua, tipo uns 15 metros, vinha chegando um grupo de pessoas. Um homem vestido com as vestes do tempo de Jesus. Era uma roupa branca até os pés, com sandálias, um manto vermelho, e 2 homens altos com vestes brancas. E todo mundo olhava e ficava olhando eles chegando. Eles estão chegando. Nossa, será que é o filho do dono? Porque está todo mundo animado, todo mundo concentrado, todo mundo olhando ele chegando. E ele se aproximando. Para mim era o filho do dono do sítio. Mas eles se vestiam de um modo estranho, do modo vestes antigas, mas para mim não era muito estranho, porque as igrejas costumavam, cada uma denominação tinha o seu jeito de vestir. Os da Assembleia usavam terno. Os da minha organização, do orfanato, os evangelistas, os pastores lá, se vestiam uns uniformes, umas roupas diferentes também. Então para mim era um outro evangelista que viria pregar, mas só que era principal ali, era o filho do dono, porque houve muito ânimo, muita concentração naquele momento que ele chegava. Então eu estava na primeira carreira, no terceiro banco, e aqueles 3 homens, né? 2 varões de roupas brancas e um varão um pouco mais baixo que batia no queixo daqueles 2 homens mais altos, com manto vermelho. Ele tinha no ombro, por volta do pescoço, uma bolsa de couro que chegava, uma alça que chegava na altura da cintura. Ele tinha um cinturão também, um bordão, não me lembro muito, mas acho que era um bordão azul na cintura, né, normal das vestes de época. E os 2 varões que estavam do lado também, eles também tinham uma bolsa de couro pendurada no pescoço. E ele andava muito rápido, ele vinha andando rápido, como se estivesse apressado, né, como viajante mesmo, que tivesse outros compromissos. Então ele passou assim por trás de mim. Eu fiquei assim olhando, sendo que eu estranhei. Aqueles 2 varões eram irmãos gêmeos, e eles eram iguais, eles eram idênticos, eles tinham o mesmo rosto. Eles tinham um rosto longo, um nariz meio comprido, os cabelos cacheados, louro, baixo. O varão de vermelho, ele tinha a barba, ele tinha uma barba bem aparadinha, ele aparentava uns 28 anos de idade. Ele era bem jovem, todo feliz, alegre, sorridente, né? E nos seus 28 anos de idade, ele andava sempre um pouquinho mais à frente desses 2 varões. O varão ficava um varão à esquerda e à direita dele, né? Um pouquinho mais atrás, dando espaço que ele ficava na frente, para ele andar como se ele fosse o filho do dono do sítio. Pronto, para mim era o filho do dono do sítio, o mais importante, o que todos os adolescentes, principalmente os mais velhos adolescentes, aqueles que tinham 18, 19, 20 anos, que estavam lá no fundo, todos sorridentes, eles olhavam assim felizes, os olhos eu sei que eu olhava para trás, estava todo mundo de olho brilhante, todo mundo feliz, e eu fiquei curioso, quem era aquele homem? Aí ele veio, passou por trás de mim, me olhou assim com o rosto meio sorridente assim. Eu fiquei virado assim com o braço na cadeira, olhando para trás, né, enquanto o pastor estava lá na frente pregando, né. Aí ele passou assim,
por trás de mim, e no que ele passou, ele encostou a mão na minha cabeça, passou assim a mão na nuca, assim, do lado direito, do ombro direito, passou assim, né? Ele veio passando assim por trás de mim. Antes disso eu queria falar, aqueles dois varões que estavam do lado dele, atrás, eles estavam horrorizados, eles estavam com uma cara de horror, porque os meninos ficavam balançando os pés e tocavam nele, eles não queriam ser tocados, eles tinham medo, eles tinham pavor, a cara deles, eu via a cara deles de horror, porque os meninos tocavam, balançavam os pés, e eles ficavam assim, olhando para cá, olhando para a esquerda, olhando para a direita, com medo, com pavor de ser tocado, uma cara de nojo. Esse pessoal fresco parece que está com nojo dos meninos, parece que está com nojo que encosta neles, tudo metido, para mim metido, não pode nem encostar neles. Aí o que acontece? Por causa disso eu passei e olhei para frente. Quando eles me olharam assim, eu falei, esse cara todo cheio de, como fala o carioca, cheio de marra. Aí eu peguei e olhei para frente. No que eu olhei para frente, o varão de vermelho, de manto vermelho, passou por mim, encostou a mão na minha cabeça, do lado direito, assim, na nuca, embaixo da nuca, assim. No que ele passou, eu olhei para a esquerda, eu olhei para a direita, aliás, porque eu olhei para trás e ele já estava passando. Aí ele deu uma olhada assim para trás, deu um sorriso e continuou indo para frente para cumprimentar os outros meninos. Então tinha um menino ali, ele foi, passou a mão assim no cabelo, mexeu, balançou um pouquinho a cabeça, assim, o menino ficou rindo. Aí ele começou a fazer isso. Aí ele foi lá, tinha um gordinho ali no final das cadeiras. Aí ele pegou a cabeça daquele gordinho e começou a rodar, brincar com aquele gordinho. O gordinho ria muito, ele ficou balançando o cabelo, rodando um pouquinho a cabeça assim do gordinho. Aí ele ficava rindo, ele foi passando pelos bancos, fazendo isso com a maioria dos meninos. Ele passava a mão na cabeça, balançava um pouquinho a cabeça, o cabelo ria, e foi indo, passando em fileira em fileira. Isso durou vários tempos. Uns 10, 15 minutos ele foi passando, e os adultos lá, todos sorridentes, esperando ele chegar. Eu olhava lá para trás, mas de vez em quando eu olhava para frente também, porque o pastor continuava pregando na frente. Se eu ficasse com a cara virada para trás, era falta de educação, porque eu estava na fileira da frente. Nisso que eu estou olhando para frente, eu falei, vou esperar um pouquinho, que daqui a pouco o pastor vai chamar ele igual chama os outros evangelistas, e ele vai vir dar a palavra dele. Eu quero ouvir a palavra dele, porque ele veste umas roupas muito diferentes, então ele deve ter umas palavras muito diferentes, porque ele se veste com roupas do tempo da veste de Jesus. No que eu estou olhando para frente, no que eu estou olhando para o pastor está incomodado com o alvoroço. O pastor fica falando, silêncio gente, um silêncio, vocês estão muito barulhentos, eu tenho que pregar o evangelho. E o pastor começou a ficar irritado. Eu falei, poxa, pensando assim, nossa, é o filho do dono do sítio, por que o pastor está irritado? Deixa ele passar ali. Mas o pastor parecia que não estava feliz, o pastor ficou irritado com o barulho. Silêncio gente, assim eu vou ter que parar de pregar, se você continuar esses alvoroços eu vou ter que parar de pregar. Aí eu não olhei para trás. Aí eu falei, então já está acabando lá, ele já está na fileira dos adultos. Quando eu olhei assim, ele estava de costa cumprimentando os adultos, né? A última vez que eu vi. De repente eu me distraí por uns 5 minutos. Aí como eu falei, por que o pastor já não chamou o outro missionário de manto vermelho para vir falar aqui na frente, né? Já que já está acabando o tempo dele. Eu olhei para trás, o varão de manto vermelho não estava mais lá, nem os dois varões que estavam com ele não estavam mais. Aí eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, procurando para onde eles foram. Eu falei, acho que eles foram embora, porque o pastor estava irritado, e eles foram embora. Tudo bem, nisso acabou a reunião. O pastor pegou, ele era o último pastor, né? E o varão não foi chamado. Acabou a reunião, eu fiquei assim curioso, né, de ver o filho do dono do sítio. Aí perguntei ao meu colega, cara, para onde que eles foram? Aquele varão que estava aqui junto com aqueles dois varões do lado. Aí ele perguntou, mas que varão? Aquele que estava ali. Eu não vi varão nenhum. Poxa, passou na sua frente, você estava atrás de mim. Poxa, você é muito desatento. Ele passou na sua frente com uma roupa branca, grande, vermelha, uma capa vermelha, uma bolsa de couro, dois do lado, passou perto do seu pé. Ele estava com receio de você balançar o pé e encostar nele. Está tudo receoso lá. Os dois varão grandão. E eu não vi nada não, Paulinho, não vi nada não. Nisso,
Deixa eu contar um detalhe que aconteceu durante a reunião, no finalzinho. O pastor contou uma coisa ali e eu fui tomado por um ataque de riso. Qualquer coisa eu ficava rindo, e não conseguia parar. E aqueles meninos que estavam atrás de mim, que o Arão tinha encostado a mão, brincado com ele, eles também estavam tão felizes que eles ficavam rindo muito à toa e não conseguiam parar. E o pastor pedindo, por favor, para de rir, eu vou ser obrigado a mandar vocês se retirarem, para de rir. Mas eu não conseguia parar de rir. Eu agachei assim, fiquei sufocando meu riso de tal forma, e aqueles meninos, e começou a se espalhar riso pelo auditório, e começou um menino rir, outro menino rir, e começou tantos meninos rir, que o pastor estava vermelho, nervoso, estressado. Falou: olha, eu vou ter que parar a reunião, vou ter que pedir para vocês se retirarem. Vocês não estão respeitando a palavra de Deus, porque vocês ficam rindo durante o culto e eu não posso pregar assim. Aí tudo bem, aí eu sufoquei meu riso, fiquei ali agachado. Eu não consegui parar não, mas eu fiquei rindo, continuei rindo mesmo adiante da cara. E os meninos também ficaram ali abaixo, sufocando o riso. Enfim, terminou a reunião, né? Aí eu fiquei perguntando para esse colega, fiquei insistindo com ele, né? Poxa, mas você é muito... E fomos almoçar, aí eu fui perguntar pra cozinheira: onde está o filho do dono? Filho do dono? É aqueles que vieram na reunião, que eles foram lá, cumprimentou todo mundo. Eu não conheço o filho do dono não. Eles estiveram aí? Não, eles vieram aí, foram lá na reunião, cumprimentou todo mundo. Quem deve conhecer é a cozinheira mais velha, que ela é mais antiga daqui, ela que pode ter conhecido os filhos do dono. Aí eu vou perguntar pra cozinheira. Aí foi lá perguntar pra cozinheira. Ela era muito velhinha já, e ela foi a única que conheceu os filhos do dono. Aí ela falou: olha, gente, quando eu cheguei aqui para trabalhar, os filhos do dono já eram velhinhos. Não é eles que tiveram aí. Se você está falando que é um rapaz jovem, não é o filho do dono. Eu fui a única que conheci, eles já eram velhinhos já. Mas isso tem muito tempo. O casal, esse acampamento é muito antigo. Os filhos do dono já não existem mais, né? Então não era o filho do dono, né? Eu conheci eles ainda, eles já eram bem velhinhos quando eu vim trabalhar aqui. Então ela era a única que tinha conhecido os filhos do dono. Poxa, agora, não era o filho do dono. Quem eram aqueles varões que foram naquelas reuniões e que cumprimentou todo mundo e que por um estranho fato ninguém se lembrava? Só eu me lembrava. Aí aquele meu colega, eu fiquei insistindo com ele, aí ele foi perguntar para aqueles outros meninos que eu falei, que lá se dividia em grupo de turma, né? E aquele gordinho era da turma dele, então ele tinha liberdade para falar com aqueles meninos. E eu era meio sem jeito, né? De falar, porque teve uma vez que a gente fomos passear de barco. E um daqueles meninos tinha um barco que cada barco ia dois adolescentes. Então só tinha um. Quando eu entrei num barco, aquele adolescente da outra turma entrou. Aí eu entrei depois dele. Assim que eu coloquei o pé no barco, ele saiu. Ué, mas por que você saiu? Não quero viajar com esse menino. Eu não quero passear com esse menino. Eu quero passear sozinho. Então ele me rejeitou e eu me senti rejeitado, porque eu era pobre, eu era do orfanato. E aquele menininho rico, todo com roupa bonita, com short bonito, tudo com roupas caras, um conjuntinho que ele tinha lá, quem usava um conjuntinho era coisa cara naquela época, tudo de marca, né? Saiu e falou que não queria, como se tivesse nojo de mim. Então eu não tinha jeito para falar com os meninos, para chegar lá e perguntar: pô, e o varão de vermelho que tocou na tua cabeça, que ficou mexendo com você? Então eu não tinha jeito. Então esse meu colega que era da turma dele tinha mais intimidade. Aí foi lá e perguntou pro gordinho. Aí o gordinho ficou com raiva dele, porque achou que ele estava de brincadeira com ele, que ele falou que não tinha ninguém tocado nele, que ninguém brincou com ele, que não viu ninguém de vermelho, que estava de armação, de brincadeira estúpida. Aí ele veio falar: pô, Paulo, você fez eu passar maior vergonha. Perguntei para todos os meninos, perguntei a todos e ninguém viu nada. Você está falando que viu, que passou aí? Ninguém viu nada, só você.
Aí eu falei, caramba, mas vocês são muito desatentos. Ele rodou a cabeça do gordinho, ele brincou com o menino do seu lado, passou do seu lado, e vocês não viram. Vocês são desatentos. Nisso, depois da reunião, aquela menina falou que aconteceu algo estranho ali. Aí, já fiquei atento. Ela viu eles, ela se lembra. Olha, aconteceu algo estranho, que vários meninos tinham recebido a unção do riso. Unção do riso? O que é isso, unção do riso? Porque aquele riso não era riso normal de alegria nossa, era um riso do espírito. O nosso espírito estava feliz por algum motivo. E havia fatos que aconteceram no passado de várias igrejas e em outros países que havia acontecido essa unção do riso, que agora estava acontecendo no Brasil, e tinha acontecido naquele momento que o pastor não devia ter sido proibir aquele riso, porque era uma manifestação espiritual. Aí eu me liguei, realmente, em quem o varão de vermelho, de manto vermelho, tocou, ficou rindo depois. Eu tinha sido tocado, eu fiquei rindo muito. Aquele gordinho ficou rindo, aquele outro menino que estava atrás de mim ficou rindo, alguns atrás ficou rindo, então se espalhou vários meninos rindo. Era uma alegria do espírito, era o nosso espírito. Só que eles não viram o que aconteceu todo. Era como se naquele filme, não tem aquele filme Os Homens de Preto, que eles recebem uma visita alienígena. Eu quero misturar as coisas, mas é só para poder explicar. Então, depois que acontece o fato, eles acendem um raio lá, uma luzinha que todo mundo esquece o que aconteceu. Parecia que tinha acontecido aquilo. Era aquilo realmente que todo mundo se esqueceu e parecia. Agora, se não aconteceu, se foi uma visão minha, algo que se passou dentro da minha mente, então por que vários meninos que eu vi o varão tocar, eles ficaram rindo? Eles ficaram tendo uma unção de riso. Eu não acredito que é unção de riso, para mim não, porque a minha alegria era o meu espírito se alegrou de tal forma que explodiu uma alegria que eu não entendi no meu peito antes, que eu estava contando no início. Explodiu uma alegria no meu peito que eu não compreendia. Era o meu espírito se alegrando, o meu espírito sabia, o meu espírito sentiu a presença do varão chegando. O meu espírito ficou muito alegre, que eu nunca vi uma alegria daquele tipo. Então, a cada menino que foi tocado pelo varão de manto vermelho, o espírito dele se alegrou. Então aquela alegria se tornou em risos de alegria incontroláveis. Era a alegria do espírito. Nós temos um espírito em nós. Nós não somos só carne. Então eu quero que você saiba que nós temos um espírito em nós. E esse espírito se conecta ao Deus. Esse espírito é como se fosse um Wi-Fi que nós temos, uma antena que nós temos que se conecta ao Pai, que se conecta a Deus. Deus não é bobo. Deus deixou isso em nós. Deus colocou. Está escrito que quando o homem morre, o espírito volta a Deus que o deu. Então nós temos esse espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. O que acontece quando nós não estamos atentos às coisas espirituais, nós mortificamos os nossos espíritos e o nosso espírito se entristece. Está escrito, na verdade, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque o espírito nosso espírito está pronto, mas a carne não, né? Então, por isso que nós fazemos isso, entristecemos o espírito. Então, eu creio. Depois eu fiquei um tempo, eu nunca mais vi. Passou os anos, eu nunca mais vi nenhuma igreja que usasse aquelas vestes. Eu fiquei procurando alguma igreja que usasse vestes do tempo de Jesus, né? Tem as freiras que usam aqueles vestidos grandes, mas não chega aquelas roupas que eu vi, né?
aquele manto vermelho. Nunca mais vi igreja. E aqueles dois varões altos que estavam junto com ele não eram gêmeos como eu vi. Você vê, por exemplo, você for no Japão, japonês, para quem não é do Japão, o japonês é tudo igual. Para quem não é da China, chinês é tudo igual. Mas se o japonês for no Brasil, é tudo igual para eles. É nós que somos diferentes, né? O chinês também, o chinês não é tudo igual. Para nós que não somos acostumados ali, é nós que somos diferentes para ele. É nós que somos todos iguais para ele. Eu quero dizer com isso que aqueles dois varões que pareciam gêmeos para mim, eles eram de uma terra distante, eles eram diferentes. Eu não reconheci, eu reconheci como se fossem iguais, porque eles eram viajantes de outra terra que eu não conheço, creio que é do céu. Por quê? Porque eles também tinham um jeito de andar, era como se eles não tivessem ossos. O jeito de eles movimentar era meio que levemente assim rotizado, o jeito de eles se movimentar, olhar assim, eles viravam rápido, eles andavam, o jeito de eles movimentar as mãos não era natural, era como se eles não fossem da terra. O varão de vermelho não. O varão de vermelho, que eu creio que era Jesus, que eu creio que é Jesus, ele andava, porque ele nasceu no nosso meio. Jesus nasceu na terra, Jesus tem todos os movimentos, Jesus tem todas as feições nossa, porque ele nasceu, ele foi gerado do ventre de Maria. Então ele não tem nada de estranho no jeito de andar, ele anda rápido. O sorriso dele é o sorriso de um jovem de 28 anos. A alegria dele é uma alegria de um jovem de 28 anos. A barba dele não era um barbão de qualquer jeito, é uma barba paradinha, como se tivesse passado um barbeiro, né? O cabelo dele não era tão comprido, o cabelo dele encostava no ombro, mas não era tão comprido. Mas a barba ele tinha. Na Bíblia está escrito que arrancaram a barba dele. No livro de Isaías, quando fala da crucificação, fala de arrancar a barba. Então você vai falar que Jesus não tinha barba? Jesus tinha barba sim, que está escrito no livro de Isaías. Você só precisa cabelo. Jesus, ninguém sabe se tinha um cabelo comprido. Jesus tinha cabelo, porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus tinha o voto de Nazireu, que eles tinham que deixar o cabelo comprido para ser reservado para sacerdote. Jesus tinha um cabelo comprido também. Só que ali o cabelo dele era bem paradinho, não era muito comprido não, ele batia nos ombros, tinha a barba, o bigode não era muito grande, a barba bem feitinha, um sorriso no ombro. Tinha um garotão mesmo de 28 anos, bem aparente. Cara, você pode me perguntar, poxa, você reparou a mão dele se tinha algum buraco? Não, cara, eu nem estava pensando que era Jesus. Para mim era o filho do dono, eu não estava nem reparando nisso. Eu estava só reparando na alegria, que ele era todo animado. Eu falei, pô, cara, o filho do dono não é metido não, cara. Ele vem, brinca com todo mundo, conhece todo mundo, ele é todo feliz com ele, gosta muito de adolescente, né? Tá, agora, por que esse varão era Jesus? Como eu cheguei a essa conclusão? Demorou muito tempo, cara. Demorou muito tempo. Foi tão real isso que aconteceu. Não foi uma visão, não foi um sonho. Eu não uso droga, nunca usei. Ali a droga pra gente, cigarro naquela época, cigarro já era uma droga. Então eu havia tomado café da manhã, um café normal, né? Então eu não estava em estado. Eu nunca tive alucinações. Eu não sou uma pessoa de tomar remédio de alucinações. Eu nem remédio tomo, né? Tudo bem, se fosse algo que aconteceu comigo, os meninos não teriam sido todos que ele tocou, teriam tido aquela unção, como se fala, um som de risos, né? Aquela alegria. As moças mais velhas ali que estavam ali também não tinham percebido esse alvoroço, essa unção de risos que aconteceu ali. Houve algo naquele dia, algo estranho aconteceu. Ninguém tira da cabeça disso. Naquele dia, algo diferente aconteceu. E uma prova disso, que não foi só eu que tive esse ataque, essa unção de riso. Todos que ele tocou tiveram também. Se fosse uma coisa da minha cabeça, passaria só eu, teria a unção de riso. Passaria só na minha cabeça. Não estenderia aos outros. Não contagiaria os outros daquele auditório. O pastor não tinha ficado tanto inquieto com o barulho.
né? E depois disso, o pastor também não ficava vermelho pedindo para todo mundo ficar em silêncio. Depois que o varão passou, todo mundo ficou um alvoroço. Ali ficou muito agitado. Não era de costume. Quando estava a reunião, o pastor pregava, todo mundo ficava em silêncio. Mas naquele dia estava todo mundo agitado. Agora, só não entendo porque depois de que tudo aconteceu, ninguém se lembrava mais. Só eu me lembrava do varão de manto vermelho. Então eu creio, Jesus realmente me tocou.